queridas mães e amigas. É com alegria que nós encontramos hoje aqui para falarmos de Santa Teresa, dando continuidade aos nossos estudos deste ano da oração. Por isso vamos pedir: vinde Espírito Santo, iluminai-nos, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento. Santa Teresa, desde pequena, desejou a santidade e o conhecimento de Deus. Para ela, o céu e a terra pareciam se misturar. Ela vivia na terra, mas com o coração no céu. Ela viveu no século XVI, um momento histórico de muitos acontecimentos marcantes, de muitas descobertas na ciência. Foi a época também que ocorreu a Reforma Protestante, que muito entristecia Santa Teresa, porque ela amava profundamente a Igreja Católica, Houve também o Concílio de Trento, que tratou da Contra-Reforma. Então, era um momento, importante na história, um momento de muita secularização. E as pessoas estavam muito preocupadas com as coisas externas, em descobrir coisas fora delas. E Teresa fazia exatamente o contrário. Ela voltava-se para o seu interior e ali construía castelos na sua alma. Para ela, Deus é o centro do universo. E isso basta. Ela o buscava intensamente, como uma grande realidade e muito próximo. Ela o chamava de Sua Majestade, e seu contato com ele era o do Cristo vivo, o Cristo do Evangelho. Teresa tomou consciência de algumas verdades que ela deixou para nós como ensinamento. Ela dizia assim: tudo que pertence a este mundo passa, só Deus não passa. E só Deus basta. E se é assim, é a Ele que nós devemos nos agarrar. É nele que nós precisamos estar. Portanto, nada nos perturbe ou nos espante. Com paciência, tudo alcançamos. E se temos a Deus, nada nos falta. Simples assim, Então, gente, um grande marco na vida de Teresa foi quando ela, aos 39 anos, contemplando um crucifixo, nele havia ali um Cristo muito ferido. Então Teresa sentiu seu amor por nós. E ela disse: é impossível não ter a certeza de que Ele habita dentro de nós. Isso mudou sua vida. Foi a partir daí que surgiu o desejo da reforma dos Carmelos, para que eles pudessem ter uma espiritualidade mais profunda por meio da oração, ok? Bom, nas quartas moradas nós podemos observar que são poucas as pessoas que têm esse desejo de crescer na vida espiritual. Nós observamos que poucos se preocupam ou desejam esse crescimento, que preferem ficar na superficialidade, porque é mais cômodo, Ou até mesmo se acostumam a viver limitados. E muitos desanimam e desistem no meio do caminho, porque todo crescimento tem suas lutas, É difícil perseverar. Trabalhar em nós não é fácil, é luta mesmo. Dói reconhecer nossas fragilidades. E a mudança exige de nós esforço, para que nós possamos abandonar certas práticas que impedem o nosso crescimento espiritual. Bom, as 3 primeiras moradas são consideradas iniciantes e elas são marcadas por muita luta. Não que nas outras não tenha luta, tenha também. E a 4ª morada já é o início da vida mística ou contemplativa. Aqui há um derramamento da graça, que já não depende tanto dos nossos próprios esforços. Santa Teresa diz que o Senhor dá seus benefícios a quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Teresa fala que essas moradas estão cada vez mais próximas ao aposento do rei,
e que são de grande formosura e beleza, e que o nosso intelecto não consegue explicar esta beleza, essa sensação vivida nessas moradas. Não há palavras que descrevam a experiência com Deus. Por isso ela pede ao Espírito Santo o auxílio para que ela possa ensinar. Até as terceiras moradas, as almas se encontravam dentro do castelo com bichos e répteis peçonhentos, na linguagem de Santa Teresa. Pelos corredores do castelo haviam bichos que tinham por objetivo assustar as almas, fazendo medo nelas para que elas desistissem. Para Teresa, esses bichos não são nada menos do que se deparar com as nossas fragilidades, com nossos desequilíbrios, descobertos no mergulho que nós fazemos para encontrar Deus através do autoconhecimento. Nas quartas moradas, as almas já estão bem mais acostumadas a esses ataques. E eles já não são também tão frequentes e nem tão violentos. Pois essas almas elas já estão num grau melhor de amadurecimento espiritual e já aprenderam a lidar com essas dificuldades. Elas já aceitaram suas limitações também, São almas que já amam a Deus profundamente. E aqui também elas são chamadas a um mergulho mais profundo, e não mais com o objetivo de se conhecerem, e sim de uma busca incessante e somente de Deus. Ele é o foco. Portanto, aqui as distrações já não são tão importantes. Só Deus é o alvo. Então, com essas experiências, estas almas experimentam sensações de alegria, de júbilo, de paz profunda. São chamadas contentamentos e gozos. Os contentamentos são frutos do esforço humano, E já os gozos vêm diretamente de Deus, que presenteia aquela alma. O recolhimento, ele é um mergulho mais profundo da própria alma para encontrar a Deus e ter com Ele um relacionamento de puro amor, um contato íntimo e profundo. Os gozos são relatados pelos místicos como uma sensação de amor tão grande que eles sentem o coração se dilatar. E isso aconteceu literalmente com alguns santos. Por exemplo, com São Francisco, com São Felipe Neri e outros. E há relatos de que o coração deles se dilatou de tal forma que eles tiveram algumas costelas quebradas. Olha só que profundo. Então, gente, para chegar a este grau de amor e de profundidade, é necessário uma abertura, um desejo desse recolhimento, A disposição para a oração, para este mergulho em Deus. Claro que ele não acontece sem a ação do Espírito Santo, mas nós precisamos de desejar, de lutar, é claro, Através de uma entrega e de uma confiança absoluta da nossa parte. E então, Deus se encarrega de tudo mais. O que move tudo isto é o amor. Quando nós fazemos as coisas por amor, o nosso coração se dilata. E então a nossa alma se torna livre. É necessário que a alma esteja livre para sentir as moções de Deus, para atender aos chamados de Deus, para que possamos servi-lo. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser puramente de amor. Tudo deve estar canalizado para este amor que é o próprio Deus. E desta forma, nós vamos conseguir perceber a voz de Deus, o chamado que Ele tem para nós. Com a alma livre e com o coração dilatado, nós podemos ser instrumentos do amor de Deus. Nós podemos ser sinais da graça de Deus. Podemos até mesmo ser a chave para que alguém entre no céu. Olha só a grandeza, a seriedade disso.
o tamanho e a nossa responsabilidade, né, dessa bênção tão maravilhosa. Nós precisamos desejar amar a Deus nos irmãos, precisamos vê-lo nos nossos irmãos. Então, mães, vejam o que nós podemos e devemos fazer pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelas pessoas que a gente for encontrando. Nós precisamos de ser sinais e que estes sinais os levem ao céu. Não é maravilhoso isso? Não é grandioso o que Deus nos oferece? Pois é, a vida de oração é isto. E finalmente, Santa Teresa nos dá alguns conselhos. Primeiramente, perder o medo de nos sacrificarmos por Deus. Fazer tudo por amor, unicamente por amor, nunca por medo. Agradar sempre a Deus. Toda caridade deve ser feita com o mais profundo amor. Nós devemos ver Jesus no irmão e sempre procurar meios para agradar a Deus. Os santos vivenciaram isto. E se nós precisarmos de sofrer por ele, que nós possamos enxergar como uma oportunidade de crescimento e não como um castigo, tá? E vejam este outro conselho como é importante, como ele é interessante, né? Vamos acolher. Quanto mais próximo nós somos de Deus, mais nós devemos ter o cuidado para não ofendê-lo. Porque nós sabemos que a ofensa de uma pessoa próxima dói muito mais. Então, nós vamos pedir a Deus a graça de desejar amá-lo e nos entregar a Ele sem reservas. E sermos suas imitadoras. E como diziam os santos, morrer de amor por Ele. Nós queremos ser grandes amigas de Deus e almas livres diante dEle. E acreditar que tudo se modifica ao redor de alguém que vive em intimidade com Deus. Que nada nos perturbe. Que tudo passa e só Deus basta. Amém?